Irmão e amigo telespectador, bom dia. Está no ar a Santa Missa em seu lar, transmitida através das rádios Luz FM 102,1 do Campo Grande e FM São Francisco, redes sociais, YouTube e Facebook. Jesus, 23º domingo do tempo comum. Jesus nos desafia a segui-lo, desapegando-nos de todo obstáculo no caminho do discipulado. Decidir-se a caminhar com ele significa discernir e escolher com sabedoria os valores agradáveis a Deus que fazem nascer a nova sociedade. Conduzidos pela bondade do Senhor, nosso refúgio, celebremos o mês da Bíblia, a qual orienta a nossa vida cristã. Com alegria, cantemos o canto de entrada. Ensinando-nos a viver um mundo novo. Bom dia a todos, a você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, Fátima Rodrigues, João Rodrigues, que não perde as nossas celebrações. Também aqui quero destacar o Eric e a Raquel, que ontem eu celebrei, o enlace matrimonial deles. Deus derramou as vossas bênçãos, um casal maravilhoso, que Deus continue abençoando vocês e a cada um que pede oração. Também tive a alegria de estar com meu amigo Padre Daniel. Daniel foi meu vocacionado, graças à formação que ele teve de minha parte. Ele entrou para o seminário, foi ordenado padre e esteve comigo ontem, um momento muito alegre, muito festivo. Também o Elton, o Lucas e todo o povo de Deus. Iniciemos este encontro de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrar esta Eucaristia, vamos pedir perdão a Deus por nossas faltas, pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não amamos o nosso próximo, pedir perdão a Deus pelas vezes que fomos omissos ao chamado do Senhor. Senhor, vem de
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E certo de estarmos perdoados por Deus, cantemos o hino de louvor. Neste 23º domingo do tempo comum. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimites e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade, a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura do livro da Sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa.
Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido teu desígnio sem que lhes desse sabedoria e do alto lhe enviasse teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou
Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo, eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que eu tenha de volta para sempre, já não como escravo. Mas, muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhe disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 23º domingo do tempo comum. É a conclusão, nós vimos nas leituras de hoje, principalmente na primeira leitura, que é a conclusão da oração que o autor faz para pedir a Deus a sabedoria. O autor reconhece a fragilidade dos pensamentos e das reflexões dos mortais e a necessidade da sabedoria divina a fim de conhecer e discernir os desígnios do Senhor Jesus, do Senhor Deus. A primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, nos mostra
que a palavra de Deus nos convida a viver no seguimento de Cristo. O Evangelho que liberta, por ele nós obtemos a sabedoria para discernir a vontade divina a respeito de cada um de nós. Não é porque nós queremos ser melhor do que os outros, não é que nós queremos estar acima do próximo, não. É a sabedoria que nos leva ao conhecimento da verdade, né? A nos conhecer assim os desígnios que o Senhor Deus tem para conosco. Então, meus irmãos, hoje nós assim estamos adentrando no mês da Bíblia, setembro, mês dedicado à Bíblia. Nós possamos ter um pouquinho do nosso tempo para lermos um capítulo, ou até mesmo um versículozinho. Nos aprofundarmos melhor na verdade do Cristo que nos salva, que nos liberta, que é a palavra de Deus, que é semeada em nosso meio. A segunda leitura, Paulo escreve um bilhete a Filemon. Quando Paulo estava preso, ele escreve intercedendo em favor do seu escravo Onésimo, que este fugiu do seu patrão e foi se encontrar com Paulo. E o apóstolo Paulo devolve, mas intercede junto a Filemon para que Onésimo seja recebido como irmão, mas não como escravo. Trata-se de um bem-apelo, de uma ação social vivida pelo apóstolo Paulo. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia ela dá o seu seguimento na nossa reflexão do Evangelho, que Jesus vê que muitos o seguem, que muitos o acompanham, e lhes dá a conhecer algumas exigências para ser bom seguidor. Não basta só dizer, eu vou seguir Jesus. Não. Não basta dizer, eu vou à missa. Gente, me perdoem, mas eu vou ser muito sincero. Não adianta nós irmos à missa e quando voltarmos para casa, continuamos do mesmo jeito. Na mesma fofoca, falando do próximo, sendo egoísta. Muitas vezes com o coração de pedra, um coração que não sabe acolher, um coração que não sabe perdoar, um coração que não sabe amar. De nada vai adiantar. O que adianta é nós seguirmos verdadeiramente o Cristo. Então, meus irmãos, para nós sermos bons seguidores, nós devemos muitas vezes desapegar até dos nossos familiares. Claro, sem os desprezar, mas e desvalorizar. E nós mesmos devemos pegar a nossa própria cruz, calcular as nossas condições, né? Então Jesus ele não pede o impossível, mas a pessoa precisa estar preparada e disponível para tudo que for possível. Como eu disse, não adianta dizer que é cristã, seguidor de Jesus, se não consegue renunciar àquilo que não contribui. Estou sendo... né? Então no Evangelho, Jesus se dirige às multidões e as desafia a segui-lo, né? Então o mestre ele não se anima muito com grandes multidões. Sabe-se que provavelmente muitos dos que estão ali não têm interesse nenhum em se comprometer para valer com o projeto de Deus. Nós, ao contrário, não raro nos empolgamos ao ver multidões participando de celebrações presididas por ministros, eu posso até afirmar, midiáticos, né, que a mídia expõe muito, nesses, né, ministros, né, que são celebridades. Muitos vão à missa para assistir, enfim, o que prevalece, meus irmãos. Mas será que todas as pessoas vivem no dia a dia a fé que dizem que profetizam e que professam? Então, para expor as condições para o seu seguimento, Jesus não se preocupa se serão muitos ou poucos, né? Ou dispostos a trilhar o caminho com ele. A advertência não pode ser meu discípulo é repetida 3 vezes. Tá? Então, referir-se aqui não mostra a disposição para assumir o reino. Então, no relato que ouvimos, o mestre apresenta 3 condições para quem quer segui-lo com fidelidade. Total liberdade no que se refere aos laços de parentesco, e é necessário até o ponto de renunciar aos afetos mais queridos,
né? No contexto daquela época de Jesus, era proibido tornar-se cristão se alguém optasse em segui-lo, né? E seria expulso da família. E disponibilidade para assumir a cruz e seguir atrás do Mestre, a fim de aprender com ele, no início do cristianismo, quem seguisse o Mestre de Nazaré corria sério risco de enfrentar o martírio, de ser decapitado, de ser jogado nas bigas para ser devorado por leões. Era isso. E renunciar a tudo que o impede a concretização do projeto de Deus, o que implica dispor-se a promover a partilha. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje, esse 23º domingo do tempo comum, ele nos mostra a necessidade de nós escolhermos bem aquilo que nós queremos. Ou escolho uma coisa que é má, ou escolho uma coisa que é boa para a minha vida. É o livre-arbítrio. Nós é que fazemos as nossas escolhas. Então não adianta ter entusiasmo de momento, mas depois perceber-se sem condições de acompanhar Jesus. Então quem decide com maturidade, custe o que custar, não desiste nunca. E essa é a nossa missão, é não desistir. A nossa missão está acima de tudo, está acima de qualquer obstáculo. E é isso que nós queremos. E neste início do mês da Bíblia, nós queremos pedir ao Espírito Santo também que possa suscitar novas linguagens e pôr palavras de vida em nossos lábios, que possa também nos livrar de nos tornarmos uma igreja museu, aquela igreja que só guarda coisa velha, mas uma igreja bela, né? Uma igreja repleta de alegria e repleta do povo de Deus. É isso que nós queremos. Então, que o Espírito Santo possa vir no nosso meio para que na experiência da vida não nos deixemos vencer pelo desencanto. A profecia não dilua. Não acabemos por reduzir tudo a discussões. Vamos ser cristãos verdadeiros e autênticos. Quem quiser me seguir, renegue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, em comunhão de fé, uns com os outros, apresentemos confiantes a Deus os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas súplicas. E a cada prece, concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Fortalecei, Senhor, a Igreja em sua missão de iluminar os caminhos para a edificação de uma sociedade fundamentada nos valores do Evangelho, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Sustentai a coragem e a fidelidade dos servidores da Igreja que assumiram o compromisso com a vida dedicada aos testemunhos do vosso reino, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Acumulai de sabedoria os governantes que têm a responsabilidade de cumprir vossos desígnios mediante o esforço constante em favor da dignidade dos cidadãos, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Ajudai nosso povo, que nesta semana comemora os 200 anos da independência do Brasil, a concretizar as esperanças de paz e vida digna para todos, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Alegrai a nossa comunidade, reunida para celebrar os vossos mistérios e crescer na fé com os ensinamentos da vossa palavra, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de teu Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Com o pão e o vinho, ofertamos nossa vida e a vida daqueles que deixam tudo para seguir a Jesus, mediante a opção radical pelo Evangelho.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos, cantando a uma só voz.
Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo, na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos. Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e o partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Bispo de Roma, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E ao meu Bispo Lucas, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Com São José, esposo de Maria,
os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, em especial Padre Nelson, Dom Simplício, meus pais, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei os que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos, e somos povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo em esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória e para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A você que está em casa, que não pode fazer sua comunhão fisicamente, faça sua comunhão espiritualmente, recebendo Jesus em seu coração, em tua vida.
encerrado no altar, presença doce incomparável, grande mistério, a salvação, humildemente, vinho e pão, é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo, alimento vivo em meio a nós. Só entenderá seu amor quem o receber, coração. Presença doce incomparável, grande mistério, a salvação, humildemente, vinho e pão, é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo, alimento vivo em meio a nós. Só entenderá seu amor quem o receber, é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo, alimento vivo em meio a nós. Só entenderá seu amor quem o receber, de coração. Ele é o pão da vida, é Jesus alimento vivo em meio a nós. Só entenderá seu amor quem o receber, de coração. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificai vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na próxima quinta-feira, nós teremos adoração ao Santíssimo Sacramento às 3 horas da tarde. Às 15 horas, nós teremos adoração ao Santíssimo Sacramento. E no domingo, às 9 da manhã, a Santa Missa, diretamente transmitida daqui. Obrigado a cada um de vocês, que esta semana seja uma semana de muita paz. Obrigado aos diretores das rádios, que sempre tira aquela hora para a nossa transmissão da Santa Missa. Obrigado, Mateus, que está conosco de novo. Não foi embora, né, Mateus? Voltou para nos ajudar. E que Deus abençoe sempre. Fátima Rodrigues, João Rodrigues, nos falaremos mais tarde. E obrigado a cada um de vós que pediu oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A todos vocês, um domingo de muita paz e de muita bênção. Fiquemos com Deus e que o Senhor seja nossa força. Graças a Deus. Maria.
Lucas, um abraço, Lucas.